Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Saúdo-vos com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais um dia para gravar mais um áudio devocional da palavra do Senhor com muito temor e tremor no meu coração, sabendo que não somos dignos de falar da palavra daquele que é santo 3 vezes, daquele que é poderoso, daquele que é o Rei de tudo e de todos. Não somos dignos de falar dele, mas ele, com a sua infinita misericórdia, nos escolheu para isso, para tal obra, e vem nos capacitando, nos limpando, nos purificando a cada dia. A palavra do Senhor hoje encontra-se no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24 e versículo 25 e 26, que vai nos dizer assim: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Nós conhecemos e sabemos que os discípulos de Jesus, eles não entendiam que Jesus havia de passar por todo aquele sofrimento da cruz do Calvário, que ele havia de ser crucificado, que ele havia de morrer por nós e por eles também. Porque na mente de Israel sempre teve, até no dia de hoje é assim. Eles sempre tiveram no seu subconsciente que o Messias seria um homem ditador, seria um político, um presidente, um rei, que viria para governar Israel, para livrar Israel da mão dos seus inimigos, para que Israel tivesse paz, não pagasse mais imposto para Roma, nem para as outras nações que oprimiam Israel. Eles esperavam, na mente de Israel, o Messias, o Deus Filho, é um rei humano, é um homem comum que governa qualquer país. E por isso eles queriam fazer de Jesus rei. Ali, no momento que Jesus multiplicou o pão, né? Eles gostaram de ter o alimento, né? Sem ter trabalhado, de ver Jesus fazer aquela maravilha de multiplicar o pão e os peixes. Eles ali queriam apanhar Jesus para fazer dele rei em Israel. Mas Jesus se retira e vai para o monte orar. Logo em seguida ele vai, né, sobre as águas, encontra com os discípulos no meio do mar, acalma a tempestade, repreende o vento e faz também Pedro andar por cima das águas. Mas voltando para a palavra, eles esperavam um Cristo, um Messias que viesse livrar eles das mãos dos romanos. Eles esperavam um reinado terreno, comum, como o reinado de Davi, que foi assim, né? Davi tirou Israel da mão de seus inimigos e teve paz por um longo tempo, porque ele derrotou os inimigos de Israel. Salomão também teve um reinado assim, foi um reinado de paz. Os juízes que Deus levantava, né? Jefité, outros juízes, né? Que o Senhor levantou, como Débora também. Eles livravam Israel da mão dos seus inimigos e Israel tinha ali um período de paz, 80 anos, né? No período de Débora, acho que foi 80 anos de paz teve. Teve outros que foi 40 anos, outro 8 anos, 10 anos. E eles esperavam um Jesus desta forma, que viesse livrar eles da mão dos inimigos e tivesse ali uma paz eterna em Israel na terra. Mas não entendendo ele que o rei que veio para nós, ele não é rei somente da terra, mas ele é o rei primeiramente do céu.
e depois da terra. O reinado dele não é daqui, como ele falou para Pilatos. Pilatos perguntou para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus disse: O meu reinado não é daqui. O meu reinado não é daqui. Porque o reinado do Senhor é celestial, mas abrange todos os lugares, terra, céu. Ele manda em tudo, até no inferno ele manda. Tomou a chave da morte, a chave do inferno. Está tudo nas suas mãos, porque no dia que ele morreu naquela cruz, por mim e por você, Deus deu a ele todo o poder, tanto na terra como no céu e em todos os lugares. E o seu nome foi exaltado acima de todo nome. E o seu reino acima de todo reino terreno. O reino do Senhor só não é maior, só não passa do reino de Deus, porque o reino de Deus ainda é maior do que o de Jesus. Porque se nós formos ler na palavra do Senhor, vai dizer que Jesus intercede por nós perante a Deus, para Deus perdoar os nossos pecados. Então na escala Deus está e sempre vai estar acima de Jesus, mas Jesus é o segundo maior, porque Deus deu a ele também todo o poder. Porque aquilo que é do Pai é do Filho, o que é de Deus é dele. O poder que Deus tem, Deus deu para ele também. Então os dois dividem o poder hoje, mas Deus ainda está maior do que Jesus e sempre será maior do que Jesus, do que todos. Mas Deus entregou o poder e a autoridade para Jesus, para ele fazer o que ele quiser, salvar as almas que ele quiser, né? Se for preciso no dia do juízo condenar alguém, também Jesus tem poder e autoridade para condenar. Deus deu todo o poder a ele, ele só não é maior do que Deus. Mas abaixo de Deus, Jesus é maior do que todos. Porque no dia que ele morreu naquela cruz do Calvário, Deus deu a ele todo o poder no céu e na terra e em todos os lugares. Mas os discípulos não entendiam, tanto que quando Jesus falou: "Vês este templo? Em 3 dias eu o destruirei. Em 3 dias será destruído, perdão, em 3 dias será destruído, e ele será destruído e em 3 dias eu reconstruirei." Isso que Jesus falou. Destruirão este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Eles acharam que Jesus estava falando do templo físico, o templo de Salomão, né? Ou foi o segundo templo ali que tinha em Israel. Eles achavam que Jesus estava falando do templo. Mas Jesus estava falando de si mesmo, que ele seria, de certa forma, né? Teria a sua vida arrancada, mas que após 3 dias ele ressuscitaria. Ele disse: assim como a serpente de metal foi levantada por Moisés no deserto, assim importa que o Filho do Homem pereça e também seja levantado pelo Pai, seja exaltado pelo Pai. Aleluia. Ele disse: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Agora glorifica-me. Exalta-me com aquela glória que eu tinha na criação do universo. Então Jesus sempre teve toda a glória e o poder juntamente com o Pai. Ele criou todas as coisas. O Pai disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ali está Jesus, o Pai e o Espírito Santo criando o mundo, criando o homem, criando tudo que existe. Jesus já tinha, o Pai já dava esse poder, essa autoridade para ele. Porque eu volto a dizer, o que é do Pai é do Filho. O que o Pai tem, o Filho tem. Se o Pai tem poder, o Filho também tem. Só que quando Jesus desceu para a terra em forma de homem, ele nem abriu mão desse poder. Ele estava na terra como homem, né? Como muitos dizem, 100% filho de Deus, mas também 100% homem. A mesma necessidade que eu e você passamos, ele passava. A sede que você passa, ele passava. A fome que você passa, ele passava também. O sono que nós temos, ele tinha também. Aleluia. Então ele abriu mão do seu poder para vir salvar a eu e a você, ainda morrer por nós na cruz do Calvário, como um maldito, porque na cruz só morria quem era maldito. Ele, sendo santo, sendo rei, sendo todo-poderoso, se fez maldito por mim e por você, para tirar de nós as nossas maldições, os nossos pecados, para nos levar para o céu. Os ladrões que estavam lá, um do lado do outro, eram malditos realmente, porque roubavam, matavam, faziam tudo de errado.
mas porque reconheceu a glória de Jesus, creu nele e um deles foi salvo. Disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, quando entrares no teu reino. O Senhor disse ainda: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Mas os discípulos, voltando aqui, os discípulos não queriam, não conseguiam entender que Jesus tinha que passar por aquilo e ressuscitar. Aleluia. Tanto que quando chegou lá no túmulo, né? Primeiro Maria Madalena, que viu que o corpo do mestre não estava lá, disse: quem roubou o corpo do Senhor? Jesus estava lá, ela falando com Jesus: se tu levou o corpo dele, devolve-me, fala onde está. Jesus falou: Maria, Maria. Aí ela conheceu que era o mestre. Pedro e João foi da mesma forma, foram correndo, acharam que tinha roubado o corpo de Jesus, porque não entenderam que Jesus havia de ressuscitar. Quando as irmãs contou para ele, né, para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles disseram que não acreditavam de jeito nenhum, porque os discípulos não entendiam que Jesus havia de ressuscitar. E aqui os dois discípulos no caminho de Emaús era da mesma forma, para eles Jesus não havia ressuscitado. Tanto que eles estavam conversando, ele dizia, né, muitos diziam que ele era o Cristo e hoje já é o terceiro dia e nada dele. Mas se bem que algumas irmãs falou que o viu junto do sepulcro, mas eles não entendiam, não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E muitas pessoas hoje também fazem o mesmo. Nós falamos que Jesus está vivo, que Jesus vem buscar o seu povo, que Jesus o ama, que Jesus quer salvar, quer libertar. E isso não entra na mente deles. Não entendem, não acreditam, não conseguem disseminar, né, cravar isso na mente e entender: eu preciso de Jesus, senão eu vou queimar no fogo do inferno. Não conseguem entender isso, assim como os discípulos não entendiam que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Eles não entenderam quando Jesus morreu, eles já acharam: não, se ele era o nosso rei, ele não poderia morrer. Porque na mente deles eles queriam um rei governante, governador, um rei que viesse livrar ele das mãos de seus inimigos. E quando Jesus morre, eles ficam decepcionados. Ele não nos libertou da mão dos romanos e já morreu. Então ele não era o nosso rei. Os judeus imaginaram isso. E quando surge o rumor que Jesus ressuscitou, aí muito menos ainda eles acreditaram. Se eles se decepcionaram com a morte de Jesus, quando Jesus ressuscitou, eles não acreditaram também. Porque perderam a fé no Senhor. Tanto que aquilo que eles faziam, eles voltaram a fazer. Pedro pescava, os outros pescavam junto com ele. Pedro voltou a pescar e os outros foram. E Pedro falou: eu vou pescar. Os outros foram pescar com ele. Aí Jesus aparece na beira da água e ali acontece a pesca maravilhosa. Eles voltaram para suas vidas antigas, né? Colocaram a mão no arado e voltaram para trás, olharam para trás, porque não tinham fé e nem a convicção que Jesus havia de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então que a gente venha crer, que a gente não faça como esses discípulos, como os discípulos. Que a gente não venha cometer os mesmos erros que os discípulos cometeram de não confiar que o Senhor, como ele falou aqui na palavra, que ele havia de padecer essas coisas para entrar na sua glória. Como ele disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus disse: eu tinha que passar por isso. Isaías falou disso. Os profetas falou disso. Isaías falou que ele seria moído, que como o cordeiro mudo ele ia ao matador, que ele levou as nossas pisaduras, que pelos nossos pecados ele sofreu com as suas pisaduras, que ele havia de morrer. O próprio sumo sacerdote na época falou: um homem tem que morrer pelo povo. E Jesus morreu por nós. Mesmo ele sem saber, ele profetizou algo que havia de acontecer. Um homem tem que ser sacrificado, morrer pelo povo. Jesus morreu, tanto pelos judeus, como por todo aquele que crê nele, para a salvação. Aleluia.
A gente não venha cometer esse erro de não entender na nossa mente, não gravar isso na nossa mente, que Jesus ele morreu por nós e hoje ressuscitou em glória e em poder e vive no nosso meio e está conosco. Porque infelizmente os ímpios eles são assim, muitos deles sabem que Jesus morreu e ressuscitou, mas não acredita, a ficha não cai que precisa aceitar Jesus para não perder a salvação. Mas Jesus ele ainda encontra-se de braços abertos. E hoje ele chama a mim e a você para reconhecer o que ele fez por nós na cruz do Calvário. E reconhecer também que ele está vivo. E que é por causa disso que nós não somos destruídos, nem esmagados, nem dissipados dessa terra, porque o Senhor vela para cumprir a sua palavra e cuida de cada um de nós como ele cuida da menina dos seus olhos. Guarde essa palavra e reconheça o sacrifício de Cristo e a autoridade e a glória que ele tem. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.